que ele tem, no fundo, foi construído por ele. O meu pai começou a trabalhar com 13 anos e começou a ser responsável pelo que lhe saía das mãos aos 16 ou 17 anos, com a sua própria oficina, com as suas próprias coisas. Será possível nós filmarmos um bocadinho para falar sobre o João? Eu vou falar aqui para outra sala. Não, ele não vai estar aqui. Tens o carro? Quando quiseste. Sr. João, Como é que conheceste o João? Quando é que ele apareceu na tua vida? o João já o conhecia há bastante tempo, já há muitos anos, já sabia mais ou menos o percurso de vida do João. Nunca tinha trabalhado com ele, quando comecei a trabalhar com ele estava desempregado. E o João propôs-me a trabalhar aqui, colaborar com ele, a colaborar juntamente aí com o serviço que ele cá tinha na oficina, não percebia nada disto. Eu realmente fui exigindo bastante e ele está um bom trabalhador, claro que não tem condições, porque eu tenho que reconhecer, para chegar a este ponto que cheguei, dos trabalhos que vou desenvolvendo, onde a minha maior fonte foi precisamente a talha. Começou há aproximadamente 40 anos atrás, não é? 40. Eu comecei a andar por perto da talha para aí com 8, 9 anos. Depois, por coincidência, tenho um cunhado que era entalhador e um bom entalhador. E eu comecei a achar muita graça a pegar na madeira e a transformá-la em flores, em movimentos, em decorações bonitas, agradáveis. Depois, quando comecei a entrar nas igrejas, começou-me a apaixonar aquele ambiente, que depois fui evoluindo por aí e estive a trabalhar muito tempo na arte sacra. Estive a trabalhar, fiz muita talha. O altar-mor da igreja Santiago de Cassorrães, isto em Mangualde, foi feito 90% por mim e por um senhor que já faleceu. Portanto, é basicamente isso, e apaixonou-me sempre mais a parte de movimento, decoração, transformação da madeira nessas coisas. Que eu, por exemplo, na madeira, o que domino é a chamada mactaria. Mactaria, não sei se vocês sabem, mas vem uma palavra francesa que eles lá chamam marchetaria. Os franceses também são muito bons em mactaria. Em tempos antigos eles desenvolviam muito as artes decorativas da mactaria.
que nós foi mais o arranque da mactaria, foi no indo-português, que depois foi evoluindo e começámos a fazer a mactaria muito parecida com a dos franceses também. E há uns tempos atrás fazia-se muita mactaria. Mas, portanto, eu saltei da talha para a mactaria porque a talha começou a fraquejar muito, começou a não haver praticamente nada no trabalho de talha. E os pássaros? Fala-nos dos pássaros. Opa, os passarinhos é uma coisa que também é quase como a telha, porque eu gostei sempre dos pássaros e, por exemplo, pegar nos pássaros e pô-los mansos e afáveis e não sei o quê, porque, por exemplo, um cão é assim por natureza, um gato também é assim por natureza, um passarinho tu tens que o trabalhar, não é? E como tens que o trabalhar e tens que o pôr a comunicar contigo, não é? Eu gosto mais dessa parte porque é um desafio maior, não é? Assim como também gosto de vez em quando, por exemplo, principalmente ao domingo venho por aí abaixo, que isto normalmente ao domingo está mais sossegado, e às vezes uma vez por outra, parar aí um passarinho. Por exemplo, o pisquinho, que é um passarinho que tem assim o peito cor de laranja, e canta muito bem, é um passarinho pequenino que canta muito bem. E se eles vierem cantar, eu também ia subir para eles. E eles às vezes comunicam, e eu acho isto interessante, estar a comunicar com a natureza. Eu não percebo o que ele diz, mas que respondeu alguma coisa, respondeu, não é? E eu acho isto bonito e acho interessante nós conhecermos os indivíduos que fazem parte da nossa vida. Portanto, eu gosto de conhecer a quantidade de espécies que registrem ao longo da vida como indivíduos que nasceram e acompanharam, não é? Não, eu conheço, agora há bocado cantou ali um pisco ferreiro, não é? Porque tem um cantar característico. Este que está aqui a cantar permanentemente é um melro. Estão a ouvir? Está aqui uma rolinha de diamante, não é? Eu gosto de identificar os sons da natureza e os pássaros que cantam, identificá-los, não é? Aqui tem um coletivo deles, no meio da caquinha, é de categoria, olha para isso. Mas eles estão limpinhos, eles saem limpinhos. Mas os passarinhos é uma coisa um bocado também difícil de explicar, porque há muitas pessoas que têm a paixão por passarinhos e a ocupação de tempos livres deles é aquilo, não é? Que são coisas que a gente sabe que não dão lucro, não é? Se calhar dão, isto é muito discutível. Se for para o café e estiver a gastar e não sei o quê, gasta mais se calhar com os passarinhos. E é uma coisa mais calma e também ficamos muitas vezes decepcionados, porque às vezes morrem e outras vezes não conseguimos, se calhar, como a maior parte dos pássaros que eu tenho são pássaros que têm que ser acompanhados pela mão, não é? Pela nossa mão e fazer as trocas e atingir cores, não é? Às vezes eu pego num passarinho assim, no traçado, porque quero atingir uma coisa qualquer. Quero atingir umas cores, quero atingir um cantar, quero atingir coisas assim, não é? Mas isto, a paixão dos passarinhos é uma coisa assim também natural. Podia ter sido por cães, por trás, os meus cães gostei sempre de passarinhos, talvez por voarem, uma coisa assim, sei lá. Gosto da parte de voar, acho bastante interessante. É por causa disso. A coisa das artes decorativas é um bocado assim, sabes? Porque, por exemplo, naquele género de artigo que eu faço, é quase como uma história lá do homem que pintou a Capela Sistina lá do Vaticano, não é? Miguel Ângelo. Ele era um bocado malandrote, gostava de ver os copos e metia-se na Boémia. E então o Papa andava sempre atrás dele: "Oh Miguel, tu não vais acabar aquela merda e tal." E o Miguel Ângelo dizia: "Vamos lá, papas há muitos, Miguel Ângelo é só eu." Não é eu querer me estar a exibir, não é? Mas naquela cena que eu faço, sou um bocado só eu, não é? É diferente. E mesmo aqueles que estão aí a dominar a coisa das artes, não sei o que mais, que são muitas vezes os que têm o dinheiro,
E são os que querem adquirir peças indo-português, principalmente, que é o que eu faço, não é? Que são peças do tempo em que Portugal tinha mais expressão no mundo. A fase em que Portugal teve mais expressão no mundo foi naquela época que se fazia aquilo. E então, quando uma pessoa restaura aquilo com um rigor que não há hipótese de descobrir entre o restauro e o antigo, que não há hipótese nenhuma, não é infalível, não há hipótese. E eles, claro, são obrigados a vir. Claro. Tem que procurar. Pois. Agora, no caso deste género de arte, já é muito diferente. Porque vende mais quando há mais dinheiro e mais espalhado por mais mãos. Não é? É um bocado O facto de teu pai trabalhar em casa. Não é uma condicionante para mim. Sim, mas fala-nos um pouco sobre isso, do género, o facto de tu provavelmente já acordaste muitas vezes com o som das máquinas, ou se calhar até já estás habituada. Pois, o fator habituação já está inerente em mim, porque desde sempre o meu pai trabalhou em casa, sempre tive que me habituar um bocadinho a essas coisas. Às vezes à noite, com as pancadas, custou um bocadinho mais a adormecer, mas lá está, foi sempre isto, sempre trabalhou aqui. E tu cresceste no meio do Marfim, não é? É, nada. Mas porquê é que em ti não surgiu o interesse pela talha e pela restauração? Se calhar um bocadinho que associas... Isto é um trabalho um bocado mais criativo e eu nunca tive muito jeito a nível de artes, nunca fui direcionada para essa vertente, nunca fui lá muito boa para isso. E também se calhar associava mais este trabalho a um trabalho masculino. Parvoíce, não é? Se calhar neste momento até estava bem na vida, mas fazer umas montagenzinhas que ele fazia ainda é naquela, mas aquilo que ele faz agora neste momento é um trabalho muito mais minucioso e tem que se ter uma criatividade muito grande e tudo. Um maqueteiro, que foi toda a vida maqueteiro, trouxe-me aqui um senhor que trabalha precisamente nesta arte que é o indo-português. Trabalha em restauros originais indo-português, não é? E eu, a partir das ferragens, e o homem foi começando a medir as minhas capacidades e a partir daí começou-me a trazer o que é o ponto mais alto da nossa arte decorativa. Não é, como eu já vos disse, o indo-português marca um período da nossa história em que nós tínhamos a maior expressão no mundo, até afirmados como país, não é? Porque na altura nós tínhamos mais expressão e por isso, como tínhamos muita expressão naquela altura, as coroas da época começaram a comprar peças indo-portuguesas e então as peças indo-portuguesas atualmente estão muito distribuídas pelo mundo todo. Hoje está a haver uma recuperação, até porque, por natureza, quando há trabalho em abundância nas áreas todas, não é? O pessoal que faz os restauros não os capricha tanto, não os faz tão perfeitos. E parte das peças que estão a vir agora para restaurar são peças que já passaram por sistemas de restauro. A maior parte das peças, por exemplo, esta peça que eu tenho aqui, isto é um pé precisamente original. Só que alguém que a certa altura, para restaurar isto, o que é que fez? Foi à parte de dentro, cortou, como é igual, pôs para fora, mas dentro ficou muito mal feito. Agora, eliminou-se tudo, aproveitou-se as peças que estavam aproveitáveis, que estavam boas, que estavam intactas, isto é bom, isto é original, não é? Aproveitaram só estas duas peças e aproveitou-se
nestas aqui, estas duas partes. E isto é o original da época, a parte de cima está boa e eu estou agora aqui assim a restaurar a base da peça que vai levar para cima, que é uma peça toda decorada, não é? Seguindo a linha desta, como é normal, mas é basicamente isso, aqui assim, isto Assim, não é colocar à frente a família nem nada disso, mas ele abdicou muita coisa em prol da associação, não é? Tipo, ele deixou de fazer muitas coisas. É claro que sempre foi um pai presente. Eu precisava do meu pai para me ir buscar aqui e acolá e ali, mas sempre pôs a associação, nos inícios da associação, a associação era tudo. Ele abdicava de tudo o resto. Estás a perceber? Se tivesse que pedir a outras pessoas para nos ir buscar ou para fazer alguma coisa, ele fazia, em prol da associação. Havia muitos problemas também em casa, se calhar da ausência que por vezes ele tinha, não é? Mas a ausência no sentido de que se calhar despendia muito mais tempo para a associação do que para nós. Mas sempre tive o meu pai presente, não é? Mas ao início ele fez muito mais, tinha um espírito de sacrifício se calhar nenhum de nós tem neste momento, ou teve até agora. Lá. Colaborei com ele na construção, a iniciação da nossa associação. Fui sou um dos sócios fundadores, ajudei em tudo que o João precisou. Fui um dos braços direitos, por assim dizer. Fizemos as primeiras peças de teatro aqui em Jovem, desde que o teatro acabou, não é? Isso, o percurso de vida aqui com o João foi basicamente esse, não é? Quer dizer, tem muito que contar, mas estar aqui a contar a tarde toda, se calhar não chegava. Vamos fazer então a entrevista aos nossos. Mas tem muita lotaria aí. A entrevista dele também não vai ser muito boa. Tens muita lotaria. Então, eu não sei se todos são assim, eu vou falar de mim, mas eu fui sempre uma pessoa de construir metas. E então fiz sempre planos para a minha vida e tive sempre objetivos. Independentemente por várias coisas menos próprias que passei, por desvios, mesmo no aspecto de juventude, de álcool e drogas e não sei o quê. Não temos muito a noção dos perigos, pá, e depois temos muito espírito de aventura, não é? De aventura, no meu entender, são dois pontos negativos que nós temos, porque não temos a noção dos perigos e espírito de aventura, são logo duas coisas, nem todos têm, são mais calculistas, mas eu, quando era jovem era assim. E então depois há aquelas coisas explosivas que aparecem, que às vezes a juventude destroça, porque se aparecer uma notícia no jornal de uma pessoa famosa, ou que nós gostamos do trabalho que ele faz em termos de música, disto e não sei o que, não sei o que mais, às vezes se morreu por causa da droga, não interessa, porque foi uma pessoa, e uma pessoa muitas vezes o que passa é mais a propaganda. Apesar disso tudo, tive sempre algo que me ligou, portanto, à vida social e então esteve sempre presente,
sempre presente na minha ideia a noção da falta de algo que mexesse com a parte cultural aqui assim na freguesia. Aqui na freguesia havia, antes de aparecer a nossa associação, que apareceu, portanto, desde da fase embrionária, há aproximadamente 14 anos, que começou a germinar o tal embrião. Muito sinceramente, penso que o embrião mesmo, a célula mesmo que nasceu de mim, mas depois, claro, que uma pessoa sozinha não consegue nada. E então, quando comecei a utilizar uma coisa mais fácil, quando comecei a assentar mais os pés no chão, quando casei, comecei a construir a ideia de que queria construir uma casa. Depois gostava imenso que aparecesse uma associação cultural, e então comecei a trabalhar nesse sentido. Quando criei condições, portanto, de habitação para mim e para a família, comecei a intervir mais profundamente no aspecto sociocultural, não é? Estamos a falar de uma freguesia que nunca teve tradições nesse âmbito, portanto, aqui em Jovinho há aproximadamente 70 anos que não apareciam associações, e as que haviam eram discutidas. Ele meteu ali a mão. A primeira coisa a ser criticada foi quando o homem começou a comer sementes e começou a entender que se arrancasse as ervas daninhas que estavam à volta daquela, que davam sementes boas para comer, e nos faziam bastante bem, e estavam à volta e começou a dar sementes mais boas. Foram as primeiras espécies a ser domesticadas. O início da civilização começou aí, na domesticação da vegetação. Mas é lindo. Sim. Se quiseres apanhar aqui um plano. Muito bem, estamos quentes? Espalha pelo centro. Está na mala. O meu pai é um lutador, não é? Estou a falar bem assim? Já começa aqui a nossa.